porque sobre o tarifaço, aqui a gente vai falar no 360. A gente vai conversar com o Gilvan Ferreira, que é prefeito de Santo André, no ABC Paulista, e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. O senhor negociou com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em nome dos municípios brasileiros, Gilvan. Isso é muito importante, por isso que a gente quer também falar contigo. Uma boa tarde, obrigada por o senhor estar aqui. O ABC Paulista exportou 500 milhões de dólares aos Estados Unidos no primeiro semestre desse ano. Como vocês estão dimensionando os impactos desse tarifaço aí na região? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Theo. É um prazer estar aqui com vocês. A Frente Nacional de Prefeitos montou uma comissão de prefeitos de todo o país e fomos a uma audiência com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir sobre os impactos nos municípios, né? Afinal, essas pessoas impactadas, os empregados das empresas, moram nas cidades. As fábricas estão nas cidades. Aqui no ABC, sobretudo em Santo André, a gente tem um impacto muito grande no setor de pneus, né? A gente tem uma fábrica aqui da Bridgestone, uma fábrica da Prometeon, que é a antiga Pirelli, mais de 5 mil empregos aqui no Grande ABC. E do ano passado para cá, houve uma decisão dessas empresas de entrar no mercado dos Estados Unidos. Então, o impacto é maior ainda. 26% das exportações aqui é ao mercado dos Estados Unidos no setor de borracha. Então, a gente vê com muita preocupação essa questão do tarifaço, principalmente porque aqui se fabrica pneu de caminhões, tratores, e ficou em 50% essa tarifa. Então, tivemos com o vice-presidente da República e eles comprometeu de continuar, ouvimos da boca dele, 24 horas por dia essa negociação com os Estados Unidos, mas a gente também levou alguns outros pleitos, né? No setor aqui específico, para a gente ter o Reintegra, que é uma parte do imposto que é cobrado na cadeia, seja descontado aí, já foi feito para as pequenas e médias empresas, que isso também seja para as grandes empresas. Então, ficou de fazer esse estudo. Além das negociações, a gente tem algumas articulações e decisões internas de governo que possam impactar a diminuição de custo, melhora da competitividade e a gente continuar exportando. Então, e aí outras regiões do país também, como Juazeiro, né, Petrolina, Juazeiro da Bahia, questão de frutas também, muito impactada. Então, imagina, agora é o período que se exporta manga e uva para os Estados Unidos, né? É bem agora, essa janela, na próxima semana. E como que faz, né? Se não conseguir fazer a colheita dessa manga e enviar para os Estados Unidos, é um problema maior ainda, porque ela vai apodrecer no pé, trazendo outras questões sanitárias da própria produção dos próximos meses. Então, a gente vê com muita preocupação esse tarifaço, por isso que os prefeitos se uniram para a gente cobrar medidas efetivas, mas mais do que isso, né? Se juntar aí, porque nesse momento é de união com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente consiga aí mitigar os impactos e consiga atender nossa gente. Está conosco também o nosso analista Theo Cury, que foi quem viabilizou essa entrevista. Obrigada, Theo. E sua pergunta? Prefeito, boa tarde, obrigado pela participação aqui no 360. Prefeito, o senhor falou justamente agora sobre impacto. Qual que é o impacto, seja em volumes financeiros, em recursos para o ABC e de mão de obra, de trabalhadores, de empregos que vocês estão calculando em caso de manutenção dessas tarifas, caso não haja uma solução para, enfim, buscar uma alternativa para driblar esses 50%. Quanto de emprego a gente está falando e quanto de recursos de impacto para o ABC? Obrigado, Theo, pela pergunta. Aqui no Grande ABC, se a gente olhar só do ponto de vista das grandes empresas, né? Setor automobilístico, setor de borracha, setor petroquímico, também tem a CBC em Ribeirão Pires, que é a Companhia Brasileira de Cartucho, que exporta 90% da sua produção para os Estados Unidos. A gente está falando aí de empresas com, em média, 40 mil empregos. Então, o impacto é direto para a produção e aí a gente tem um impacto direto sobre esses empregos, que aí só vai ser medido conforme o decorrer das semanas, né? O que houve uma decisão aqui das empresas, muito bem acertada, é que antecipou as suas vendas. Então, né, a tarifa começou agora e foi decidido que só é cobrada a partir do envio. Então, na semana passada,
houve um envio muito grande de produtos aos Estados Unidos que não vão ser taxados ao chegar nos Estados Unidos. Isso permitiu que fique aí uns 20, 30 dias, né, de fôlego para conseguir fazer essas negociações. Então, por isso que esse impacto não é imediato agora. E por isso essa pressa, né, dos prefeitos e prefeitas para a gente conseguir negociar com os governos. Tivemos também com o governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, né, para falar sobre, porque as indústrias, a maioria delas, né, impacta sobre o ICMS. Então, também foi feito um pleito de redução da base de cálculo do ICMS como incentivo e também está sendo analisada pela Fazenda Estadual. A gente também teve uma boa recepção do governador Tarcísio junto com o secretário de Fazenda, também para fazer medidas aí, né, mitigadoras nesse caso. E no caso de Santo André, como município, são produtos exportados, que na maioria dos casos o tributo é o ICMS. Então, a gente é cota parte, então vem para o município, mas não é o município que faz a decisão. Só que nós temos uma lei de incentivos com base em empregos, que essas empresas já fizeram investimentos e a abatida do seu IPTU. Então, a gente já tem um programa de incentivos no município que elas já fazem parte desse sistema. Então, o que a gente tem feito aqui, né, é articular junto com as empresas, junto com as associações, para cada vez mais a gente aí sensibilizar as autoridades, porque as pessoas moram nas cidades. Então, defender a indústria não é só defender fábricas, é defender as famílias que moram na cidade, sobretudo aqui na cidade de Santo André. Prefeito, então, o senhor citou alguns pleitos, né, dos prefeitos. Então, o senhor falou a questão do ICMS no estadual, né, no caso no estado de São Paulo. O senhor falou sobre o Reintegra, aquele programa para exportação, né, que ele incentiva pequenas e médias empresas para, acho que são 3%, né, se eu não me engano, a alíquota de 3%, que é tipo um cashback, e que vocês querem ampliar para as empresas grandes e maiores ainda. O que mais e quais pontos? Tem questão de crédito que o governo deve apresentar, o governo federal, tem a questão também que eles prometeram, talvez uma flexibilização na jornada de trabalho, eventualmente como aconteceu na pandemia. Enfim, quais pontos com o governo federal o senhor acha que já conseguiu avançar? Se eles deram um feedback do que vai ser, do que não vai ser? Gostaria de saber, porque a gente está na iminência, né, de descobrir o que vai ser esse plano, mas até agora nada. Sim, além disso, as compras públicas, né? Principalmente desses verdade, setores as compras impactados. governamentais. Verdade. Isso, e muito bem colocado, Débora. A questão do Reintegra é esse cashback, né, que a gente pode dizer que já foi dado para as pequenas e médias empresas, e o nosso pleito é que isso se estenda às grandes empresas. E o que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nos disse é que já tem um plano formado. Isso foi apresentado ao presidente da República, que nos próximos dias, no início da próxima semana, isso ia ter uma devolutiva, né? E é o que a gente aguarda com pressa aqui nos municípios, mas essa articulação a gente tem feito, tem conversado muito com empresas, associações e governos, mas todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo caminho, que é driblar essas tarifas e conseguir seguir aí com a nossa produção nacional, gerando emprego, gerando renda e melhorando a vida das pessoas. Nós conversamos com Gilvan Ferreira, que é prefeito de Santo André e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeito, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Débora. Obrigado, Theo. Obrigado a todos que nos acompanham. A gente está sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigada, Theo, por viabilizar esse papo super importante.